Renato não queria atuar com Dedé e Mussum. Ele chegou, inclusive, a pedir a cabeça dos dois pra Globo e o Boni não aceitou. O Mussum, ele tinha realmente problema com bebida? Porque virou uma piada isso, né? Brincavam muito com mel. É verdade que ele bebia durante as gravações? O Mussum é incrível, assim, a unanimidade, né? Todo mundo fala que era o cara mais legal, Sim. mais bacana. O que ele era na televisão, ele era fora. O cara super simpático, tipo, tinha filmagem. Dedé falou isso. No intervalo das filmagens, ele ia lá beber com o câmera, com o contra-regra. Ele se envolvia com todo mundo, né? O Mussum teve 4 ou 5 filhos com 4 ou 5 mulheres diferentes, né? Nunca repetiu. Toca aqui, mano. Esse é o cara também. Mas a causa-morte dele não foi por conta de bebida, né? Foi um transplante do coração, que foi aqui no Beneficência Portuguesa, e teve uma rejeição, e ele acabou falecendo. Está enterrado no aeroporto, no cemitério de Congonhas, aqui em São Paulo, porque na época que ele estava nos Originais do Samba, eles compraram o grupo, né? Combinou, falou, a gente se morrer, todo mundo vai ficar junto. E aí a dele tá lá. Não, junto com o pessoal dos Originais. Que já foi. Que já foi. Que Caramba, história, cara. Não sabia. Tanto é que quando ele faleceu, teve inclusive pessoal da Mangueira aqui em São Paulo fazendo uma homenagem a ele no dia do enterro. Foi uma celebração bem bonita do Zacarias. Ele tá do Mussum. Ele tá enterrado em São Paulo. E a morte dele foi muito triste, né? Muito triste, chocante. Foi, acho que um mês depois que o Brasil foi tetracampeão mundial, né? Em 94. Né? Morreu o Senna, acho que um mês antes, né? Aí tem o tetracampeonato e depois o Mussum falece, né? E chocou também todo mundo, né? Porque foi ele precisava de um transplante. Naquela época era muito difícil, né? Até hoje é difícil conseguir doador compatível. Aí falece um rapaz de moto, se eu não me engano, no norte do Brasil. A Globo freta um avião, traz o coração desse rapaz para São Paulo, fazem o transplante, comemoram, falam que é um sucesso, e no dia seguinte dá uma reviravolta e ele acaba falecendo. Eu acho que assim, a morte do Zacarias em 90 ajudou pra mim é o fim dos Trapalhões, né? Porque daí eles começam a fazer aquela Vila Vintém, Trapotel, aquelas bobajadas todas. Mas aí quando o Mussum falece, já não tinha razão de... Não, aí realmente quebrou mesmo. Mas depois, né, se eu não me engano, em 96... Quando ele colocou Jacaré e... ainda não. Né? Ali depois, né? 96. Então, nessa época, entra a Andréa Sorvetão. Eles dão mais espaço pro Tião Macalé, o Conrado. Tem diversos quadros. Num desses quadros, que é nos Cafundó do Brejo, só o Renato atua. Mussum e Dedé não. Daí também, e nessa época eu entrevistei o diretor era o José Lavini. José Lavini dirigiu muito tempo Cacete Planeta. E parte da turma do Caceta fazia o roteiro do programa e tal. E eu perguntei pra ele, mas por que naquela época só o Renato aparecia nos Cafundó do Brejo? Os Cafundó, se eu não me engano, tinha a Letícia Spiller, tinha um pessoal, tinham mais uns 2 atores. Puta, eu não me lembro desse. E aí ele falou, foi uma opção do Renato. O Renato não queria atuar com Dedé e Mussum. Ele chegou, inclusive, a pedir a cabeça dos dois pra Globo e o Boni não aceitou. Caramba! Olha que coisa. Porra! Porque ele queria estar ali sozinho. Sozinho. Ele não queria mais os dois e queria que a Globo afastasse Dedé Santana e Mussum. Caramba, que história, hein? Deslealdade total. Deslealdade, né? Porque começaram juntos ali. E aí, enfim, em 95 tem reprises.
Depois fica ele e o Dedé. Aí depois eles vão para Portugal, ficam 2 ou 3 anos lá. Daí levam o Roberto Guilherme, né, o Sargento Pincel, fazem sucesso. Até que a Globo decide fazer a Turma do Didi, alguma coisa assim. E aí ele não leva o Dedé Santana. E aí aquele choque, falou, pô, por que não levou o Dedé? Ele fala, foi uma opção da Globo. Pô, mas o cara é o Renato Aragão. Se ele chega pra Globo e falar, eu quero o Dedé Santana, a Globo vai topar. Claro. É como a Xuxa falar que a culpa é tudo da Marlene Matos, né? Aí o Dedé faz o Comando Maluco. E aí fica um brigando com o outro em audiência. O Dedé no SBT e o Renato na Globo. E muitas vezes o Dedé ganhou. Porque o público foi pro Dedé. Sim. E aquela briga dos dois na imprensa, tal, um falando mal do outro. E até que convencem a Globo e o Renato, falou, o cara tá incomodando a gente. Daí ele traz o Dedé Santana pra Turma do Didi, é recebido com champanhe e tudo, e volta, né? Mas eu costumo dizer que o Dedé Santana é mais amigo e mais leal ao Renato Aragão do que o Renato em relação ao Dedé. Você falou do Sargento Pincel, conta uma dele aí. Como é que morreu ele o Sargento Pincel? Ele também era um cara, acho que foi câncer, se não me engano. E também era um cara, tipo, espírita, tinha umas coisas assim de ver. Ele falava que via muito o Mussum e o Zacarias, sabe? Tipo, o espírito deles, assim. Caramba. Era um cara também bem... Uhum. E era assim, era um cara muito leal, né? O que contava que era super puxa-saco do Renato, né? Porque era dependente dele, né? Era o patrão do cara, né? Então ele tinha que fazer esses afagos todos para poder trabalhar com e aquele, Renato. Como é que é? Ih, nojento. O Tião Macalé. Era bem... Tinha até uma rincha do Tião Macalé com o Mussum, não tinha? O Mussum tinha um certo ciúme do Tião, né? Porque eles eram, se você for ver, dois intuitivos, né? O Tião era um cara que não precisava fazer muito esforço para fazer graça, igual o Mussum, né? Um cara extremamente carismático, cativante. E tinha um pequeno... Não era bom de texto, né? Também, ele não conseguia falar, ele era analfabeto, né? Ele não conseguia, então era isso, era Tião, nojento, mas tem quadros incríveis do Tião Macalé, era um cara fantástico, né? E o Tião Macalé é uma coisa que pouca gente sabe. O Botafogo, nos anos 40, 50, tinha um jogador chamado Tião Macalé. Negro, também engraçado em campo, fazia era uma espécie... Quase um antecessor do Garrincha, sabe? De brincar, de humilhar o adversário e tal. E meio que foi inspirado nesse jogador do Botafogo, o nome do Tião Macalé.